E aí, turma boa do segundo ano, vamos lá, correção daquela atividade do dia 2, né, 2 de abril agora, que são referente às aulas do dia 2 e do dia 3 agora, certo? Que é sobre os ângulos notáveis dentro da trigonometria no triângulo retângulo. Lembrando que nós vimos aí nas aulas anteriores, né, essa tabelinha aqui, né, ó, traz o seno, cosseno e a tangente de 30, de 45 e 60 graus. O que nós vimos na aula anterior é como você vai utilizá-la. Quando você vai utilizar o seno, cosseno e a tangente, né? Algumas pessoas se complicam nesse momento, né? Quando você vai usar, né? Em que momento se dá a utilização deles. Então, olha, lá no exercício, né? Exercício anterior, nós temos aí, sim, mas antes de trazer o exercício, vou trazer essa explicaçãozinha básica para vocês aqui, ó. O que é o seno? É o cateto oposto, né? Nós temos o ângulo, né? O ângulo dado aqui. Cateto oposto é o que está, né, ó, vou até marcar aqui, ó. Então, esse aqui é o ângulo, certo? O oposto é que está à frente dele, né? Está se opondo a ele, e o adjacente que está próximo a ele, certo? E aqui a hipotenusa é o lado maior, certo? É o lado maior. Então, como é que se dá então essa relação? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E já a tangente é o seno sobre o cosseno, o oposto sobre o adjacente, ok? Vamos lá então para o exercício que foi passado na última aula aqui. Ó, o primeiro exercício é um pescador atravessa um rio, seguindo um ângulo de 30 graus, com uma das margens. Certo? Então ele está atravessando um rio. Esse rio, segundo o exercício, ele mede 40 metros, fazendo até um desenho básico aqui, ó. Certo? Aqui é uma margem do rio, vamos supor. Aqui a outra margem do rio. E essa distância aqui, ó, ela mede 40 metros. Ok? Então, se ele vai atravessar, a correnteza, obviamente, vai arrastá-lo juntamente com a correnteza, né? O movimento das águas. Então, se ele sai desse ponto aqui, ele não vai conseguir ir reto, certo? Por mais força que ele tivesse, ele não conseguiria fazer isso. Então, o que, vai acontecer? Ele vai ser arrastado pela corrente até chegar num ponto. Coincidentemente, né, formou-se aqui o quê? Um triângulo retângulo. Né? Vou colocar uma cor aqui diferente aqui para aqui vai formar um triângulo retângulo, onde o ângulo aqui é de 30 graus, certo? 30 graus, ficou meio mal feito aí, né? 30, certo aqui. E a largura é 40, e eu quero saber exatamente aqui, ó, o deslocamento que ele teve, certo? Então vamos lá. Identificando lá o triângulo que nós desenhamos, o que é que nós temos lá? Nós temos o ângulo, certo? Nós temos o cateto oposto e quero saber a hipotenusa. Então você vai usar o quê? O seno, né? Então, seno de 30. Né? O seno de 30 naquela tabelinha que nós vimos agora há pouco aí, ó. Deixa eu tirar aqui o riscador, né? Então, o seno, ó, seno de 30 vale 1 meio, certo? Então, vamos lá. Vou usar esse 1 meio como referência, certo? Vou usar 1 meio como referência. Vamos lá, voltando aqui a questão. Logo eu vou ter o quê? 1 meio, certo? Que é o seno de 30. 1 meio. Vou botar por vermelho, né? Que é mais visível. Okay, então, vou apagar isso aqui. Vou botar ele vermelhinho que fica mais fácil. Então, 1 meio é igual ao cateto oposto, que é 40, sobre x, que é o deslocamento que eu quero descobrir. Então, é só multiplicar meios por extremos. Logo, x vai ser igual a 40 vezes 2, 80. Então, essa é a moleza, né? Então, o deslocamento lá do nadador foi de 80 metros, ok? O deslocamento dele, de 80 metros. Já nessa segunda questão aqui, ó, um retângulo é dado. Esse retângulo ele tem 10 centímetros de comprimento aqui, ó, na base dele. Mas o que me interessa é saber qual o comprimento dessa diagonal, sabendo que o ângulo formado entre a diagonal e a base é de 30 graus. Então, novamente, você vai ter que observar o que é que está sendo dado aí de informação para a gente, né? Então, esse 10 aí, ele é o cateto oposto ou cateto adjacente? Exatamente, cateto adjacente. Certo? Então, se ele é adjacente, você vai usar o cosseno. Então, cosseno de 30 graus. De acordo com a tabelinha lá, vamos lá voltar para a tabela. Então, cadê
ela. Então, cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá, raiz de 3 sobre 2. Né? Vamos começar a escrever aqui. Então, raiz de 3 sobre 2. É igual ao cateto adjacente, que é 10, sobre a hipotenusa, né? Que nesse caso aí seria a diagonal, que é x. Logo, fazendo a multiplicação, o que é que nós teremos? 10 vezes 2 são 20, né? Então vai dar raiz de 3x igual a 20. Não saiu bem um zero lá, não, mas deu para identificar. Então, x vai ser igual a, esse raiz de 3 passa dividindo, então vai ser 20 sobre raiz de 3. E chegou num ponto aqui, pessoal, que muitos se complicam, porque não é impossível, certo? Uma divisão por um radical, não é permitido, não é aceito, matematicamente falando. Então, o que é que você vai usar com o artifício? Você vai racionalizar, que nada é mais do que você multiplicar por raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, certo? Para eliminar exatamente esse radical aqui, ó. Então, o que é que vai ficar aqui? 20 raiz de 3 em cima, né? E embaixo, raiz de 9, certo? Porque 3 vezes 3, 9, ok? Então, ficou 20 raiz de 3 sobre 9. Vamos lá. Apagar para a gente fazer, tá? Criar espaço aqui para a gente, né? Logo, o x vai ser igual a quanto? Né? Nós tivemos lá 20 raiz de 3, né? Sobre, é isso mesmo? É, isso mesmo, né? Então, ficou 20, né? Raiz de 3 sobre 9, né? Raiz de 9. Qual a raiz de 9? 3. Pronto. Então, aqui nós obtemos o resultado aí da diagonal, ok? Bem, pessoal, já na próxima questão aí, ó, eu tenho, né, 4 triângulos retângulos e peço para você descobrir, no caso aí, nos valores, né, determinar os valores de x, y, w e z. Nesse caso aqui eu vou fazer somente o item A e o item B, certo? Para a gente não ficar um vídeo muito extenso. Então, olha, vai dar a mesma ideia, certo? Você vai usar o seno, cosseno ou a tangente aí. O 16 é o quê? Cateto oposto ou adjacente? Adjacente, né? Então, se ele é o adjacente, você vai usar o cosseno. E já usamos anteriormente, né? Que é o cosseno de 30 graus, raiz de 3, opa, cadê o lápis aqui? Raiz de 3 sobre 2, ok? Que é igual ao 16 sobre x. Logo, raiz de 3x, então é muito semelhante à resolução às anteriores, certo? É igual a 32. Logo, x vai ser igual a 32 sobre raiz de 3, ok? Então, 32 sobre raiz de 3. Então, chegamos àquele ponto lá que você vai ter que fazer novamente, né, a racionalização, certo? Tem que fazer a racionalização novamente. Então, vai ficar 32 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3. Logo, o que é que nós temos? 32 raiz de 3 sobre raiz de 9, certo? Porque aí você vai multiplicar esse 3 com esse 3 aqui, certo? E repete o radical. Logo, teremos o quê? 32 raiz de 3 sobre 3, ok? Então, essa aqui seria a resolução do item A dessa última questão, ok? Já no item B, né, nós temos o quê? Nós temos aí o ângulo, certo? Então, nesse caso aqui eu não tenho o valor do ângulo, o y é incógnita, o ângulo. Eu tenho um cateto oposto que vale 3 e uma hipotenusa que vale 26. Então, eu tenho um cateto oposto e a hipotenusa. Você vai usar o quê? Seno, cosseno, tangente? Exatamente. Seno de y é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa, que é 26. Então, olha, eu tenho 13 sobre 26. Então, aqui eu posso fazer uma simplificação, né, por 13. Logo, o seno do ângulo é igual a 13 por 13 vai dar 1 e 26 por 13 vai dar 2. Qual é o ângulo que tem o seno valendo 1 meio? Logo, esse ângulo vai ser de 30 graus, ok?
Então, bem simples, né? Certo? Então, olha, esse item C, certo? Eu tenho um ângulo aqui de 60 graus, tem o W e o 18. Esse W é o cateto oposto, 18 é a hipotenusa. Você vai usar o que nesse caso aí? Você vai usar o seno de 60 graus, certo? Vamos resolver essa aqui, né? Então, seno de 60 graus. Seno de 60 graus naquela tabelinha, certo? Não vou mais abrir a tabela para não gerar mais, maior, né? Um vídeo maior. É raiz de 3 sobre 2, certo? Então, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2. Que é igual, certo? O cateto oposto, né? Que é W. E a hipotenusa que é 18. Então, multiplicando meios por extremos, o que é que eu vou ter aí no caso? 2W igual a 18 raiz de 3. Não vai aparecer aqui, mas você sabe que é raiz de 3 ali. Logo, né, o W vai ser o quê? 18 raiz de 3 dividido por 2. Certo? Que resulta em 9. Perdão. Dividido logo, né? O 18 por 2 dá 9. Raiz de 3 sobre 2. Okay? Então, isso aí aliás, perdão, sobre 2 não, né? Nós já dividimos aí. Certo? Fica só 9 raiz de 3, ok? Então assim, galera. Então vamos parar por aqui, né? Porque o vídeo está muito longo já. Faltou somente a D. Espero que todo mundo tenha acertado.